pessoal? Uma boa noite para vocês. Esse assunto de hoje é um assunto muito interessante, muito importante, que as pessoas, os profissionais, principalmente quem começa a trabalhar com prótese sobre implantes e até pessoas que já trabalham há algum tempo com prótese sobre implantes, tem dúvida, às vezes não sabe executar a melhor forma de fazer um ajuste oclusal, uma montagem de dentes, de orientar o paciente, orientar o laboratório. Então, acaba tendo alguns problemas mesmo ou não sabendo resolver algumas intercorrências que porventura possam ocorrer. Então, nós vamos começando aqui, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Franciele Delgado e a nossa intenção é ensinar prótese sobre implantes para vocês de uma forma prática, de uma forma objetiva. E o que nós queremos mesmo é passar bastante conteúdo para vocês. Então, eu preparei uma sequência aí de slides, porque falar de oclusão às vezes só falar e não mostrar nada, às vezes é difícil de conseguir entender completamente. Então, eu vou passar aqui para vocês alguns slides hoje na nossa aula. Vamos lá, vamos falar de oclusão. Nós sabemos que a oclusão é o quê? O íntimo contato dos arcos, montagem dos dentes. Então, nós temos lá a engrenagem dos dentes superiores com os dentes inferiores. Então, isso compõe a oclusão. Nós precisamos entender como que ela funciona para também saber como executar na prótese sobre implantes. Então, é muito importante. Primeira coisa, fazer a avaliação inicial da oclusão desse paciente. Independente se você vai trabalhar com uma prótese unitária, com uma prótese parcial fixa de 3, 4 elementos. Se você vai fazer uma prótese do tipo protocolo, pessoal, extremamente importante saber como que é a oclusão das próteses atuais desse paciente. Ele usa dentadura? Não usa? Como que é a relação entre esses arcos? Como que você vai, fazer um novo arranjo para esse paciente? Você precisa fazer ou não compensação de arcos? Isso vai favorecer a estética? Não vai? Esse meu paciente, ele tem dentes naturais? Como é que está a curva de espelho desse paciente? Como é que está a desoclusão desse paciente? Então, é importante você já ter essa situação inicial muito bem determinada para não ser pego lá na frente na hora de instalar as suas próteses e você ver que não foi o melhor arranjo de oclusão que você poderia dar para esse paciente, tá? Então, sempre fazer a avaliação inicial, saber como que esse paciente está e ver como que você pode melhorar ou modificar completamente o que esse paciente tem em relação à oclusão. Às vezes nós precisamos realmente mudar todo um arranjo oclusal para conseguir reabilitar os pacientes, certo? Vamos lá, pessoal, o que é importante? Nós precisamos respeitar alguns critérios da oclusão, que eles já estão aí sedimentados na literatura. Um deles na prótese sobre implante de forma mais específica, características biomecânicas dos implantes. Então, como que nós vamos pensar lá na frente na oclusão se nós não soubermos qual é o tipo de conexão desse implante e como que esse implante faz a transmissão de forças para a parte óssea? Então, a transmissão de forças ela vai acontecer lá através da coroa e ela vai sendo dissipada através de todo o conjunto intermediário até chegar na parte óssea. Nós precisamos saber que diferentes conexões transmitem forças de forma diferente também. Então, não dá para comparar o tipo de transmissão de força de um hexágono externo para um implante Cone-Morse. Então, nós sabemos que eles transmitem diferentes.
que no caso o cone Morse, ele é muito mais eficiente na sua transmissão de forças do que um hexágono externo. Então, isso é uma dos fatores, dos itens que nos levam a tomar mais cuidado na hora de realmente instalar as próteses nos nossos pacientes, certo? Então, biomecânicas dos implantes. Ali, pessoal, eu coloquei para vocês os padrões oclusais insatisfatórios, ou seja, quando o paciente já apresenta um padrão oclusal insatisfatório inicial. Então, nós precisamos realmente estar atentos a isso para ver se é possível modificar e levar ele para uma oclusão ideal ou não. Considerar as atividades parafuncionais, porque qualquer tipo de sobrecarga, ela vai aumentar, se vocês conseguirem acompanhar ali, ela aumenta as tensões mecânicas, tanto sobre o rebordo, então a parte óssea, certo? Como também na parte protética, então dos parafusos, da resina, dos dentes dessa prótese. Sejam dentes de resina, sejam dentes de porcelana, todo o conjunto vai sofrer um aumento de sobrecarga e isso vai levar a falha, ou vai levar a falha da parte de osseointegração, ou seja, esse paciente pode sim vir a perder esses implantes por sobrecarga oclusal e ele pode ter problemas de fraturas dessas próteses. Começa sempre com alguns sinais, tá? Fratura e soltura de parafuso, fratura, soltura de intermediários, e aí começa a parte óssea, perdas ósseas sem problemas de higiene. Então você pode começar a desconfiar que isso está acontecendo por uma sobrecarga oclusal ou uma transmissão de forças de forma inadequada. Isso também leva. Então, o fracasso principal que pode chegar é realmente ter uma perda desses implantes, que não é o que nós queremos. Nós queremos reabilitar os nossos pacientes e que os nossos trabalhos sejam extremamente duradouros, tá? Vamos dar sequência aqui então, pessoal. Além da biomecânica que nós temos que entender entre tipos de implantes, então tipos de conexões, nós falamos do hexágono externo e interno, nós temos que entender a biomecânica entre implantes e dentes, que são diferentes também. Nós temos que saber que os nossos implantes, eles se ligam diretamente à parte óssea, ou seja, ele é uma anquilose, ele está grudado na nossa parte óssea de forma rígida. Então, ele não tem nenhum tipo de amortecimento. Já a biomecânica dentária, ela conta com a presença do ligamento periodontal em toda a sua composição, e o ligamento ele é responsável para fazer o quê? Para reduzir as cargas excessivas, as forças excessivas para o nosso osso alveolar. Então a nossa transmissão de forças, ela é realmente minimizada, ela é melhorada através da presença do ligamento periodontal. Então qual que é o raciocínio que eu quero trazer para vocês? É o seguinte, como é que eu vou deixar um ajuste oclusal igual no meu implante e no meu dente, se eles têm uma biomecânica de transmissão de forças também diferente? Então eu não posso, eu tenho que conseguir analisar, conseguir entender para oferecer o melhor ajuste oclusal para esse paciente lá na frente. Então é importante saber essas características em mente. Pacientes periodontais, pacientes que têm problemas periodontais em dentes vizinhos dos implantes, por exemplo. Isso muda um pouco o ajuste oclusal, isso muda o controle desse paciente lá na frente. Então, vai ser um paciente, por exemplo, que você vai ter que ter lá no seu consultório muito mais vezes para fazer esse controle do que um paciente que não tem dentes com problemas periodontais, tá? Então, temos que considerar as diferenças entre os dois, certo? Vamos relembrar então a classificação da nossa oclusão. Nós temos pacientes que vão ter a oclusão ideal, que nós consideramos na odontologia, que são os pacientes de classe 1, pacientes de classe 2 e os pacientes de classe 3. Eu falo para vocês, será que
o ajuste oclusal de próteses, estou falando de próteses, sejam elas unitárias, parciais ou totais. Será que o meu ajuste oclusal, será que o meu planejamento de instalação dos meus implantes, ele vai ser o mesmo para cada tipo de oclusão? Se eu já sei que esse meu paciente é um paciente de classe 1, classe 2 ou classe 3? Não vai ser, pessoal. O ajuste oclusal, a determinação de posição de dente, de cúspide, de guia é todo diferente. Muitas vezes você não vai conseguir, por exemplo, num paciente de classe 3, dependendo do grau dessa diferença entre arcos, às vezes você não consegue fazer uma guia canina. Às vezes você vai ter que deixar uma desoclusão em grupo. Esse paciente, às vezes, nós não vamos conseguir dar uma guia anterior. Então, esse tipo de pensamento, ele tem que acontecer lá no seu planejamento, para que a hora que você instalar a prótese nesse paciente, você já saber como que vai ser a desoclusão dele. E isso influencia muito na estabilidade, por exemplo, de pacientes que fazem protocolo inferior e continuam com uma dentadura, por exemplo, superior. Já aconteceu de eu acompanhar casos em várias clínicas que o paciente falava assim. Ele usava o parzinho de dentadura deles lá durante muitos anos e ele resolvia trocar a inferior, fazer uma fixa, mas a superior sempre parou muito bem e ele não queria trocar. Só que aí, a hora que ele troca, o que acontece? Ele começa a relatar que a dentadura dele não para mais, que para muito menos do que a dentadura que ele tinha há anos atrás. E muito disso, pessoal, acontece porque quem fez a montagem dos dentes e o profissional que avaliou, então tem a contribuição dos técnicos de laboratório que precisam ter esse conhecimento tanto quanto o dentista, e também do profissional na hora de avaliar esse paciente lá no planejamento ou na hora de executar a peça, de perceber que é uma prótese que não deveria ter guia funcionando. Então, a montagem, esse arranjo, ele deve ser feito de forma diferente quando nós estamos trabalhando com próteses fixas e arcos antagônicos sendo próteses móveis. Isso faz diferença na estabilidade de todo o conjunto e também na satisfação dos nossos pacientes. É importante nós considerarmos essas situações. Por isso que nós temos que estar atentos ao padrão de oclusão de cada paciente, como que ele se apresenta e como que nós vamos planejar essas futuras próteses, certo? Dando sequência, guias de desoclusão. Bom, pessoal, nós temos dois tipos básicos, vamos dizer assim, de oclusão. Nós temos uma, que é essa que vocês estão acompanhando aí, que se chama oclusão mutuamente protegida, onde nós temos guia anterior e guia canina. Então, o que é guia anterior? Né? Caso vocês aí ainda não tenham esse conhecimento. A guia anterior é o fato, o movimento da nossa mandíbula deslizar pela nossa maxila, pelos nossos dentes superiores, quando os nossos incisivos superiores tocam os inferiores, nós temos uma desoclusão dos dentes posteriores. Vai ter um slide bem explicadinho sobre isso aí e vocês podem até fazer um print aí se vocês quiserem para anotar lá depois. E aí nós temos, além desse movimento protrusivo, nós temos os movimentos de lateralidade, que funciona da seguinte forma. Os caninos são os únicos dentes que vão trabalhar durante a movimentação de lateralidade. Ou seja, quando nós jogarmos a nossa mandíbula para qualquer um dos lados, quem tem que ter o toque são os caninos. Então, os caninos se tocam e nenhum dente de nenhum lado pode tocar. Se algum dente tocar durante um desses movimentos, seja direita ou esquerda, o que vai acontecer? Você está tendo um toque prematuro. Toques prematuros são muito ruins, tanto para as nossas articulações quanto para o prognóstico das nossas próteses. Nós podemos ter muitos problemas, inclusive esses que eu relatei para vocês,
de fratura, soltura de parafusos, de acrílico, enfim, que podem estar relacionados a contatos prematuros. Então, essa é a oclusão mutuamente protegida, em que nós temos a guia anterior e as guias caninas funcionando de forma adequada. Então, ali que tá, esse é o slide que eu falei para vocês, que vocês podem aproveitar para dar um print aí se vocês quiserem, que é um resuminho da nossa oclusão mutuamente protegida. Então, vamos lá. Os dentes posteriores, eles previnem o contato dos dentes anteriores. O que isso quer dizer, pessoal? É que o contato na abertura e fechamento, ele vai ser maior nos nossos dentes posteriores. E quando nós formos checar com o carbono, durante a nossa checagem oclusal, nós vamos perceber o quê? Que o carbono ele passa com uma pressão suave entre os nossos incisivos, mas ele não fica preso. Quem fica preso é o carbono nos dentes posteriores, nesse caso. Por isso que ocorre a proteção dos dentes anteriores. Então, a carga que os dentes anteriores recebem é menor durante a abertura e fechamento, no caso dessa oclusão. Não quer dizer que não haja nenhum toque, que é para o carbono passar liso. Não é isso. O carbono ele passa, você sente uma certa resistência ali, só que você consegue puxar ele e tirar totalmente sem rasgar. O que não acontece na região posterior, certo? Durante o movimento de protrusão, os dentes anteriores eles desocluem os posteriores, certo? Tocando normalmente, o ideal é que toque o quê? Os dois incisivos centrais superiores nos dois incisivos centrais inferiores. Mas muitas vezes nós sabemos que na prática o que acontece é que às vezes mais do que dois dentes participam dessa desoclusão e não tem tanto problema. O que não pode acontecer na desoclusão anterior é ter algum toque na região posterior. Então, nós não vamos estar tendo uma oclusão mutuamente protegida. Nós estaremos tendo algum tipo de interferência. Dente posterior, pessoal, não pode tocar no movimento de protrusão da mandíbula, certo? Então, isso não pode acontecer. Guias caninas, tanto na movimentação esquerda-direita, o lado de balanceio. Então, é importante que vocês também saibam sobre isso. Qual que é o meu lado de trabalho na minha oclusão e qual que é o meu lado de balanceio. Então, o meu lado de trabalho é sempre a cúspide que encaixa na fossa do arco antagonista. Por exemplo, então as minhas cúspides de trabalho nos inferiores são as minhas cúspides vestibulares. No caso do superior, as minhas cúspides de trabalho são as minhas cúspides palatinas. Então, elas não podem ter nenhum tipo de toque durante o movimento de lateralidade, tanto direito quanto esquerdo, quando nossas guias caninas estão em função, estão trabalhando de forma adequada, certo? Dando sequência, nós temos um segundo tipo de oclusão, conhecida como mutuamente protegida. Desculpa, gente, é só uma continuação ali. É um resuminho esse daí. Nós ainda estamos falando da oclusão mutuamente protegida. Nós temos, quando que ela é indicada, tá? Em que tipo de prótese vocês vão utilizar? Pessoal, qualquer tipo de reabilitação que vocês estão trabalhando com dentes fixos, superiores e inferiores, vocês têm que ter as guias funcionando nesse tipo de oclusão mutuamente protegida, certo? Então, tanto faz. Eu vou fazer faceta em cima, mas não vou fazer nada embaixo. Mutuamente protegida. Vou fazer biprotocolo, protocolo em cima e embaixo. Mutuamente protegida. Então, a minha oclusão, ela tem que ter as guias funcionando, certo? E vocês vão ver que para outros tipos de prótese, isso muda um pouco. Então, ali, pessoal, exemplificando, observem essa imagem. Um paciente fazendo o movimento de lateralidade esquerda. Então, está mostrando o quê? Que nenhuma outra cúspide está tocando. É assim que tem que
que ser o funcionamento das guias quando nós estamos trabalhando com a oclusão mutuamente protegida. Então, nós temos guias caninas bilaterais trabalhando de forma correta e a guia anterior, guia de movimento de protrusão, em que nenhum dos outros dentes posteriores, vocês podem ver ali, estão em contato. Então, nesse tipo de caso, o ajuste oclusal, a montagem de dentes foi feita de forma correta. E ela é indicada. Essa daí, pessoal, é a oclusão mutuamente protegida, em que nós temos, então, as nossas 3 guias de proteção funcionando, certo? Então, aqui nós estamos mostrando para vocês um par de protocolos, um paciente com biprotocolo, e aqui um paciente que fez uma reabilitação estética superior, com facetas em porcelana, mas ele não tinha funcionamento de guia. E nós devolvemos essa guia para ele atuando no arco inferior. Ele precisava reabilitar também o arco inferior pelo desgaste, mas na época ele não queria fazer esse investimento, nem em resina, nem em porcelana, mas nós tivemos que devolver o funcionamento das guias para ele. E aí, se vocês repararem bem, os caninos inferiores ficaram um pouquinho mais altos até do que os posteriores, mas eles estão em função, eles estão protegendo o restante do arco desse paciente. Então, independente, pessoal, é dente fixo em cima, é dente fixo embaixo, independente do tipo de prótese que você está trabalhando, tem que ser oclusão mutuamente protegida. É a melhor oclusão que você pode dar para o seu paciente, certo? Guia protrusiva, guia anterior funcionando. Então, olha lá, ele projeta a mandíbula para frente, toca os 2 incisivos centrais superiores com os inferiores e desoclui todo o arco posterior desse paciente, certo? É assim que a oclusão mutuamente protegida precisa funcionar, precisa trabalhar. Dica para vocês, pessoal, principalmente quando vocês estiverem trabalhando com biprotocolo, tá? Mas serve também para faceta, porque às vezes nós fazemos um aumento dentário, uma das procuras, objetivos dos pacientes, queixas, que eles mais vêm procurando é quando tá com o dente muito desgastado, aí o dente está muito pequeno, e nós vamos fazer esse aumento através das facetas. Observem, pessoal, isso que eu escrevi ali para vocês, ó. O trespasse, tanto overjet quanto overbite, tá? Overjet quanto overbite. E o comprimento dessas guias. Por que eu tô falando de comprimento de guia? Na verdade, o comprimento é o tanto de movimento que ele vai precisar fazer para conseguir uma desoclusão durante o trabalho da guia, seja guia anterior, seja guia lateral, guia canina. Por que eu tô falando isso? Porque a maior índice de fratura, seja de facetas, de dente de estoque de protocolo, de deslocamento de dentadura, quando tem dentadura em cima e protocolo embaixo, é por conta do jeito, do comprimento dessa guia lateral, que ela precisa fazer um movimento muito grande e às vezes está travada aqui durante a montagem. O que acontece? Muita força que o paciente precisa fazer. Quando ele faz essa força, tem uma tendência a quebrar, a lascar. Então, às vezes, lasca a faceta, às vezes quebra um dente da protocolo ou lasca um dente da protocolo. E aí, às vezes, você não sabe por que isso está acontecendo. Não, então, você precisa ter uma guia, mas o deslocamento não pode ser uma trava. Ele tem que acontecer de forma bem suave. Então, por isso que eu falo comprimento de guia. Então, o tanto que ele vai ter que deslocar para conseguir fazer a proteção lá no posterior ou na lateralidade. A mesma coisa para a região anterior. Se eu estou com um trespasse muito grande, pessoal, a força que o inferior vai ter que fazer para fazer o deslocamento anterior e a minha guia funcionar é muito grande. Então, a força nesse dente anterior vai ser grande demais e vai acontecer de quebrar e de fraturar. E às vezes a gente não vai saber por quê. Então, é lá na montagem de dentes
que nós vamos avaliar isso. É lá na prova do seu mocap, por exemplo, você que trabalha com facetas, que você vai perceber isso, certo? Tem que prestar atenção se é uma prótese parcial fixa sobre implantes? Precisa prestar atenção, porque ela também vai atuar na transmissão de forças, que nós vimos lá que é extremamente importante. Então, tem que funcionar e tem que ser de forma correta, certo? Não dá para falhar. Isso daqui, essa imagem, pessoal, coloquei justamente para falar para vocês em relação a essa alavanca que nós fazemos. Realmente esse movimento. Lembra que quando nós estamos tentando movimentar algo muito pesado, mas eu não sou forte o suficiente, o que nós fazemos? O movimento de alavanca, que é o que está representado nesse esquema de desenho aí. Então, nós temos um homem fazendo uma força à distância, que eu preciso de uma força menor do que eu precisaria se eu estivesse mais perto para movimentar algo que está longe de mim. Então é mais ou menos isso, eu preciso de força. Só que como eu tô longe, o pouco de força que eu faço às vezes já é suficiente para movimentar. E aí esse movimento pode ser excessivo e aí prejudicar a transmissão de forças e as nossas próteses começarem a sofrer ou os nossos implantes começarem a sofrer. Então, é isso que acontece. E para provar, tá aqui. Existe esse mesmo tipo de força na parte dentária, na parte bucal, em que a força potente, que é a força que vai fazer a ação, tá aqui atrás, ó. E a força resistente, que é a que vai ser movida, tá aqui na frente. Então, por isso, pessoal, é muito importante fazer a avaliação oclusal do seu paciente. Desde que se ele tem dente, se ele não tem dente, você tem que saber como que ele tá, para você saber como que você vai trabalhar e planejar esse caso e executar lá na frente, tá? Aqui, pessoal, chegou o segundo tipo de oclusão que eu ia falar para vocês, que é o nosso segundo tipo, que se chama oclusão balanceada bilateral. Quando que ela é indicada? Pessoal, quando em algum dos arcos estivermos com uma prótese móvel, seja ela uma dentadura, então uma prótese total, ou então, principalmente em alguns casos de PPRs, ou seja, próteses parciais removíveis de extremos livres. Então, como que nós damos estabilidade para essas próteses? Então, eu tenho lá um arco superior com dente fixo, mas em um dos meus arcos eu tenho uma prótese móvel, seja ela total ou parcial. Então, a melhor oclusão para dar estabilidade protética é a balanceada bilateral. Em que, pessoal, nós não temos o funcionamento dessas guias. Porque senão, se eu tiver essa guia funcionando, o que vai acontecer? A nossa prótese vai se deslocar se essa guia estiver, por exemplo, na prótese. Então, se eu tiver, por exemplo, uma PPR superior e eu tenho dente fixo inferior, mas na minha prótese superior, o meu canino está na PPR. É um dente móvel, não é o canino natural da pessoa. O que vai acontecer no deslocamento? A minha prótese vai balançar, ela vai tentar deslocar. E aí o que acontece? O paciente reclama, o paciente tem queixa. Mesma coisa se eu tiver com dentadura, pessoal. Por que muitos pacientes realmente reclamam quando trocam a dentadura e os profissionais não se atentam em relação a isso? Se eu tenho um arco que está com ou prótese fixa ou dente natural fixo e o meu arco antagônico é uma dentadura, eu não posso ter guia canina e guia anterior funcionando, porque senão vai deslocar PT. Se esse trespasso que eu falei para você estiver grande ainda, vai deslocar muito mais fácil. E aí o paciente vai falar, eu usei uma prótese por 20 anos, nunca aconteceu nada. Ela não soltava como solta agora. Então, é justamente por isso. O que acontece, pessoal? Vocês estão vendo o desenho ali? Como que ela funciona essa oclusão balanceada bilateral? Funciona da seguinte forma: quando o paciente faz o movimento de lateralidade, por exemplo, que naquela oclusão mutuamente protegida nós não tínhamos mais nenhum toque de dentes posteriores, aqui nós precisamos ter. Então, quando o paciente
arrasta a mandíbula para frente, por exemplo, eu preciso de um toque no meu posterior de cada lado, porque daí a minha PT não solta, ela não quebra o vácuo lá no seu lado posterior. Quando o meu paciente faz o movimento de lateralidade, e é isso que esse triângulo aqui em cima está mostrando para vocês, que quando ele faz lateralidade, eu preciso que esse meu dente toque na frente e toque pelo menos um toquezinho lá no meu posterior do lado contrário. É assim, pessoal, que você vai dar estabilidade para o paciente de prótese móvel de vocês. O mesmo funciona para as PPRs, por exemplo, que elas também têm uma tendência de ser mais estáveis com esse tipo de oclusão, certo? Então, essa é a oclusão balanceada bilateral. Por isso que chama balanceada bilateral, porque em todos os lados nós temos toques que fazem com que ela realmente fique com estabilidade para o nosso paciente, certo? Fator, característica de importância que vocês precisam observar, tá? Fora essa questão de tipo de oclusão que vocês vão fornecer para o paciente de vocês. Morfologia das cúspides. Nós temos que saber que a ponta de cúspide deve ocluir, deve se encaixar no fundo de fossa, de preferência na posição, na direção mais axial possível. Por quê? Porque assim as forças elas vão ser transmitidas de forma muito mais parecida com os dentes naturais do que em prótese. Então, essa é a direção, é o encaixe que nós precisamos para a transmissão de forças acontecer muito mais favorável para os nossos implantes e também para a parte óssea dos nossos pacientes. O que tem que tomar cuidado? Com a inclinação dessas cúspides, normalmente em prótese sobre implante, nós fazemos, tá, pessoal? Depende, claro, de cada caso, mas assim, de uma forma geral, uma inclinação um pouco menor dessas cúspides, para que durante os movimentos excursivos não haja travamento dessa minha oclusão e sobrecarga dessa minha oclusão. Então, nós fazemos essa inclinação reduzida e também o diâmetro das mesas oclusais. Dependendo da posição que está esse implante e onde está a minha mesa oclusal, às vezes eu sou obrigada a reduzir. Claro que você vai ter que prestar atenção no arco superior, que é o arco antagonista do seu paciente, para você saber quanto você pode reduzir. Por quê, pessoal? O que acontece? Se eu estou, por exemplo, com um implante aqui, mas a minha coroa do meu molar tem que sair aqui, eu tenho toda essa região, o que nós chamamos de cantilever. Então, nós temos o quê? Um braço de alavanca. Se o meu paciente vai morder aqui e o meu implante está aqui, o que vai acontecer? Olha a minha força, ó. A minha força, deixa eu só segurar aqui. A minha força de mastigação está aqui, está distante, certo? Eu preciso de pouca força para mexer isso aqui, não preciso? Então, quem que vai ficar sobrecarregado? O meu implante. Ó, o meu implante vai fazer isso aqui, tá? Então, isso é ruim. Então, por isso que muitas vezes nós somos obrigados a reduzir um pouco as mesas oclusais. E nós temos que ter em mente onde saem os nossos parafusos, se essa prótese é uma prótese unida, se ela é uma prótese unitária, onde que ele está e como que nós vamos transmitir essa força, certo? O que eu tenho no meu arco antagonista, se eu tenho dente natural, se eu tenho dente artificial, se é porcelana, se não é. Então, isso também vai influenciar, certo? Então, nós temos que evitar ao máximo contatos prematuros e uma força para fazer o deslocamento que ele precisa executar, até mesmo para fazer a trituração dos nossos alimentos, certo? Ó, pessoal, uma dica: a prótese deve ser projetada para distribuir as forças mastigatórias de maneira equilibrada entre os implantes. Então, isso é uma característica assim, fundamental quando nós estamos trabalhando com prótese sobre implantes, certo? Isso, pessoal, ajuda a
a evitar uma sobrecarga em um único implante e levar a uma falha do seu tratamento. Então, sempre que você conseguir fazer o seu ajuste oclusal de forma que ele esteja bem distribuído, distribuindo muito bem os contatos oclusais, com certeza sua força mastigatória também estará seguindo uma boa distribuição de forças. Agora, se você não prestar atenção e deixar um implante lá sobrecarregado, é nele que você vai ter problema com certeza, tá? Então você já tem que projetar essa prótese para que ela distribua da melhor forma possível as forças realmente mastigatórias. E aqui eu coloquei um desenho que eu já queria, um esquema, né? Que eu já queria ter colocado na live que eu falei de protocolo, inclusive, mas funciona assim, na verdade, se encaixa melhor no assunto de hoje do que nos assuntos anteriores. É um desenho que vocês vão precisar prestar atenção agora. O que nós temos ali? Aquele arco em vermelho, pessoal, está simulando o nosso arco dentário, certo? Os círculos em preto estão simulando as posições de 4 implantes, que normalmente é a disposição que nós encontramos nas protocolos inferiores, na maioria delas, tá? Então nós temos 2 implantes posicionados mais na região central do nosso mento e 2 implantes mais posteriores, normalmente colocados de forma inclinada, justamente para a gente fechar aquela imagem que vocês estão vendo, que parece simula um trapézio, que é a linha, então esse polígono que está desenhado aí em azul, tá? Então a disposição dos implantes faz com que se forme o desenho de um trapézio, e isso na prótese protocolo é extremamente importante, porque é essa disposição que faz você poder ter um cantilever, ou seja, ter uma parte dessa prótese que vai ficar suspensa, não vai ter implante lá atrás para apoiar. Então, faz com que você possa ter um cantilever de um determinado tamanho e também, pessoal, anulem forças. E é por isso que as cargas imediatas normalmente dão certo. Porque, claro que tem, além do fator de distribuição de posição desses implantes, tem a questão do travamento dos implantes e tudo mais, obviamente. Mas no caso oclusal, pessoal, faz toda a diferença. Então, quanto melhor a distribuição desses implantes e mais fechado tiver o desenho do meu polígono, o que vai acontecer? Melhor é a distribuição de forças, porque uma força anula a outra e essa força ela é corretamente distribuída sem sobrecarregar nenhuma parte desse sistema. Por isso, pessoal, é tão importante você saber como que você vai posicionar esses implantes ou como o seu cirurgião vai posicionar esses implantes e como que a sua prótese vai ser executada. Qual que vai ser a posição dessa minha barra? Onde que está a montagem dos dentes dessa protocolo? Eu vou precisar projetar essa barra para dar sustentação na minha oclusão? Ou eu vou ter que jogar essa barra para trás? Como é que está a oclusão desse paciente? E é para isso que serve o planejamento. Olha só para vocês verem que loucura, a gente está falando lá da posição de implante de forma cirúrgica, pensando na oclusão dele, na transmissão de forças lá no final, lá na instalação das nossas próteses. Então, faz total diferença o nosso planejamento, certo? Fatores a serem considerados quando nós estamos falando de oclusão: hábitos parafuncionais. Então, esse paciente, antes do tratamento, antes de você começar, esse paciente ele já faz um bruxismo? Como é que estão as próteses dele? Muito desgastadas, com pouco tempo de uso? Então, tudo isso você precisa fazer entrevista na anamnese desse paciente para que você saiba o que você vai indicar para esse paciente. Certo? O paciente quer fazer uma prótese de cerâmica. Mas será que eu vou fazer uma cerâmica contra uma cerâmica? Ou é melhor para esse paciente uma cerâmica contra uma resina? Então, isso também nós precisamos considerar na hora de passar, de oferecer um tratamento para o nosso paciente, pensando que isso vai interferir na oclusão com certeza, tá?
Ajustes oclusais periódicos, pessoal, extremamente importante. Não dá para instalar as próteses, fazer todo o ajuste na primeira sessão, eu não recomendo, porque os pacientes eles não estão acostumados com aqueles dentes novos. Muitas vezes nós devolvemos dimensão vertical para esses pacientes. Algumas vezes esses pacientes usavam um tipo de prótese que ela foi substituída ou que você começou do zero, às vezes o paciente usava a prótese em cima, mas não usava nada embaixo. E aí você devolveu a prótese de baixo para ele. E como que esse paciente vai se comportar no dia que você instalar? Então, eu sempre recomendo que você faça ajustes oclusais leves, suaves no primeiro dia, deixe esse paciente usar durante um tempo essas próteses e aí você faça um novo controle desse paciente para refinar, nós falamos esse ajuste oclusal, e ir melhorando a engrenagem, melhorando as guias, melhorando uma oclusão balanceada bilateral, que não é muito fácil de conseguir, principalmente porque a maior parte dos laboratórios não tem esse conhecimento e não faz dessa forma, então dificulta muito o ajuste oclusal para nós. Apesar de que tem que corrigir isso daí lá na montagem dos dentes, tá? Mas se passou batido e não corrigiu, vai ter que corrigir lá no ajuste oclusal depois. Então, nós temos que fazer ajustes oclusais periódicos nesse paciente. Cada caso é um caso, pessoal. Próteses unitárias em cerâmica é um protocolo de trabalho. Próteses totais metaloplásticas, que são os protocolos com dentes de estoque, outro protocolo. Tá? Normalmente, o que eu faço no consultório? Eu instalo as próteses, faço um leve ajuste oclusal no momento da instalação e eu chamo esse paciente daqui 10 dias. Eu faço um segundo ajuste oclusal e aí eu vou prorrogando. Aí eu chamo ele com 30 dias, depois eu chamo ele com 3 meses, depois com 6 meses e depois uma vez ao ano. A doutora Maísa perguntou aqui, gente. Oi, doutora, tudo bem? Deixa eu ver aqui, ó. Esse segundo ajuste oclusal seria quanto tempo depois da instalação? Então, vamos lá. Esse que eu falei, que eu faço um ajuste oclusal suave no dia da instalação, são nas próteses totais, nas protocolos. Ou se eu estiver fazendo um par de dentaduras também. Então, eu faço, depois de 7 a 10 dias eu chamo esse paciente de novo, aí depois 30 dias, 3 meses e 6 meses. Quando você estiver trabalhando com próteses unitárias em cerâmica, por exemplo, você não precisa fazer os controles tão próximos. Você pode instalar, obviamente você tem que fazer um ajuste um pouco mais rigoroso. Esse paciente não pode sair com essa prótese com dúvida se essa prótese está alta ou não. Isso não pode acontecer. Pessoal, isso não existe em prótese. Na verdade, nem na dentística, tá? De o paciente sair achando que está um pouquinho alto aquela prótese e você deixar ela chegar com o uso. Na prótese sobre implante, você vai perder esse implante, você vai perder essa prótese. Isso é um contato prematuro, tá? Então não deixe, não façam isso. Enquanto o seu paciente estiver sentindo essa prótese incomodando na mordida, tem que ser ajustado, certo? Unitárias, pessoal. Primeira coisa, abertura e fechamento. Eu sempre falo, ajusta abertura e fechamento, depois vai para a lateralidade, certo? Em todas as consultas tem que fazer dessa forma, porque senão você se perde, você acaba desgastando mais do que deveria, certo? Considerar, pessoal, o ligamento periodontal. Então, sempre você vai ter uma marca de carbono na sua prótese. Vamos falar agora de prótese parciais e unitárias. Você vai ter um toque na sua marca do carbono, no dente natural, um pouco maior do que você tem na sua prótese sobre implantes. Então, precisa existir o toque na prótese sobre implantes. Não é para deixar em infraoclusão, tá? O que não pode é ele ser igual, porque nós temos que considerar que os nossos dentes naturais que estão em volta desse implante, que eles vão trabalhar através do movimento do ligamento periodontal. Mas lembra que eu falei lá no começo da aula, os nossos implantes, eles são uma anquilose, eles não têm o ligamento periodontal para amortecer a força. Então o paciente morde,
a marca do carbono no natural fica um pouco mais forte do que na prótese sobre implantes, certo? Seja ela unitária, seja ela parcial. A oclusão ela deve ser sempre monitorada regularmente após a instalação, porque podem acontecer mudanças nessa oclusão com o passar do tempo. É aquilo que eu falei para vocês agorinha. Então, esse paciente ele vai se acostumar com as próteses, esse paciente vai ter a sensação de comer, então ele vai perceber se pega ou se não pega. Às vezes no consultório, às vezes eles estão cansados, eles não têm paciência para a gente também ajustar. Eles saem falando que tá bom e depois eles mesmos às vezes avisam, nossa, doutora, tá pegando aqui um negócio no meu dente. Você vai ver, é o quê? A guia canina funcionando, trabalhando, que ele não tinha mais. Isso acontece e inclusive já aconteceu comigo. Então deu ter que orientar daí o paciente, porque ele estava com prótese totalmente gasta, sem guia nenhuma. E aí quando você devolve a guia em próteses fixas, o paciente ele às vezes se incomoda um pouco. Tá? Então, por isso que também tem que tomar o cuidado dessa guia, realizar um movimento bem suave de guia e não sentir realmente travar, como eu havia comentado lá no início com vocês, certo? Pode acontecer, pessoal, movimentação dos dentes naturais com o passar dos anos e isso muda um pouco o ajuste oclusal. Isso daí, pessoal, funciona para as próteses também. Unitárias e múltiplas, porque quando nós vamos ter dentes naturais em torno desses nossos implantes, e pode sim acontecer algumas mudanças e você ter que refinar ao longo do tempo. Por isso que esse paciente, o ideal é que ele venha a cada 6 meses, mas se você não conseguir, pelo menos uma vez por ano esse paciente precisa vir e uma das etapas importantes que você vai fazer durante a sua consulta de manutenção, que obviamente será cobrada, você não vai fazer manutenções anuais nesse paciente de graça, são duas coisas. Primeira, raio-x periapical de acompanhamento de nível ósseo e ajuste oclusal. Vai checar o parafuso dessa prótese para ver se está ou não afrouxando e você vai refinar, vai ver se você precisa ajustar essa prótese de novo. Acreditem, isso acontece. Outra coisa que acontece, mudança na saúde periodontal desse paciente. Lembra que eu falei lá no comecinho da aula, pacientes que têm problemas periodontais, esses dentes, eles vão ser amortecidos muito mais do que apenas o movimento do ligamento periodontal, porque eles não têm uma inserção boa mais. Então, o que vai acontecer? Pode acontecer dos meus implantes se tornarem um contato prematuro em volta desses dentes que não estão legais. Se ele se tornar um contato prematuro, o que vai acontecer? Além de perder o dente natural, perde o implante também. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que esse tratamento com os pacientes dure muito tempo, certo? Carbono, pessoal. Qual que é a dica que eu dou quando vocês forem fazer ajuste oclusal? Começa com carbono um pouco mais grosso e depois você vai refinando. Aí você tenha no consultório 2 gramaturas, um com mais micras, outro com menos, para que você refine esse ajuste, certo? Então, essa é uma dica interessante. Sempre começar, pessoal, primeiro sempre, abertura e fechamento. Não deixe o seu paciente morder e já começar a fazer movimento de lateralidade. Então, ele morde e já range, morde e range, porque vai levar você a cometer uma falha. Você vai desgastar muito mais a prótese para fazer o ajuste oclusal do que deveria. Aí você vai perder anatomia e dependendo da prótese que for, você vai perder eficiência mastigatória. Então isso é ruim para o seu paciente. Então, cuidado com o tanto de ajuste que você vai fazer. Então, primeira coisa, abertura e fechamento. E depois lateralidade para não ter nada de interferência e toque prematuro durante esse movimento, certo? Aqui eu coloquei para vocês 2 marcas muito boas, muito utilizadas de carbono, que é o Acufilme e o carbono da Bausch. Então, em ambos, vocês conseguem ter diferentes gramaturas para fazer um ajuste oclusal refinado. Eles servem, pessoal, tanto para a resina quanto para a cerâmica, certo? Cuidado, pessoal, com o ajuste oclusal em pônticos e cantilevers.
Dependendo do que você tem no seu arco antagonista, é recomendado que o ajuste oclusal você deixe um toque suave para que essas regiões não fiquem sobrecarregadas e também não venham a funcionar como alavancas. Eu não estou dizendo para que vocês deixem em infraoclusão, não é isso, mas um toque um pouco mais leve no carbono nessas regiões. Se o seu pôntico, por exemplo, for na região de guia canino, talvez, claro que você vai ter que avaliar o arco antagonista, talvez seja interessante uma desoclusão em grupo, mas isso vai depender do caso. Nós sabemos que a desoclusão em grupo ela é um recurso, porém, quando nós estamos falando em dentes naturais, não é o ideal que a gente busque esse tipo de arranjo oclusal, porque os pré-molares participam da desoclusão em grupo, eles não foram feitos para receber cargas laterais. Então, o que acontece? Pode acontecer de ter retrações, problemas aí nesses pré-molares que nós não precisaríamos ter. Então, desoclusão em grupo para algumas pequenas situações, certo? Situações pontuais. Cuidado com as próteses unitárias de hexágono externo. Por quê, pessoal? Porque primeiro que a biomecânica do hexágono externo é desfavorecida quando nós comparamos atualmente com a distribuição de forças de um cone Morse, certo? Então nós sabemos que mecanicamente ele é inferior. E dependendo da posição que está o meu implante em relação à minha oclusão, então onde que vai sair a minha mesa oclusal, ou onde que vai sair a minha incisal, a minha palatina, enfim, eu preciso tomar muito cuidado com o meu ajuste. Por quê? Porque todo o sistema vai ficar sobrecarregado. E eu já vi acontecer fratura de intermediários e fratura até de implantes, dependendo da qualidade desse conjunto, desse material. Então, tomem um pouco de cuidado. Lembra sempre de deixar tanto a montagem dos seus dentes ou a disposição da sua cerâmica, sempre tentando distribuir a força o mais no longo eixo possível da sua prótese sobre implante. Essa seria a situação mais ideal que nós poderíamos conseguir quando nós estamos falando de prótese sobre implante, tá? Próteses unitárias devem participar das guias de desoclusão. Isso, inclusive, pessoal, é uma dúvida grande que os profissionais têm. Por que eu coloquei unitárias? Porque a maior dúvida em relação ao canino. Eu tenho lá um implante solitário no canino, só o canino. O lateral, premolar, tudo é dente natural. Eu deixo ele ser a minha guia canina ou eu faço desoclusão em grupo? Difícil, né? Primeiro, pessoal, você vai precisar fazer uma guia de deslocamento suave, que nós já conversamos sobre isso. Não vai poder ser uma guia travada ali de deslocamento, que você vai ter dificuldade para deslocar, para você não sobrecarregar o seu implante, obviamente, e nem a sua coroa. Outra coisa, tentem buscar, planejar com seu cirurgião implantes mais longos. Só que ele precisa funcionar como guia. Eu não posso sobrecarregar meus pré-molares porque eu tô com medo de colocar guia no canino. Então, eles suportam a carga. Só que você só tem que tomar cuidado com o tanto de movimento, com o comprimento dessa guia, né, desse movimento que o paciente vai ter que fazer para desocluir. Mas ele tem que funcionar. Se eu tiver um incisivo central, eu vou sobrecarregar o meu incisivo natural só porque eu não quero que ele participe da guia anterior? Negativo. Tem que ter toque nele também, para que você tenha uma distribuição de forças. Então, não justifica eu sobrecarregar os meus dentes naturais para proteger, achando que eu vou proteger os meus implantes. E não é isso, porque implante gosta de estímulo ósseo. Se o seu implante também não tiver nada de estímulo ósseo, o osso vai embora, igual dentadura, né? Então, não é interessante. E olha lá, ó, pessoal, um caso de fratura de dente de estoque, paciente com biprotocolo, e ela estava fazendo a desoclusão inteira, praticamente, em canino inferior no lateral. E ele não está ali para isso, certo? O que acontece? Sobrecarga. E aí nós temos as fraturas, dependendo do caso, solturas de dente de estoque. E aí nós
a gente realmente começa a ter problema. Se você for prestar atenção ali, nós temos uma borda incisal muito fina ali dos dentes anteriores. O que provavelmente aconteceu nesse paciente? Quando a prótese veio pronta, tinha toque muito forte na região anterior. E aí precisou ajustar para aliviar o toque. E quem que eu falei para vocês que lá no começo da nossa aula eu falei que protege a região anterior? São os dentes posteriores, porque eles têm o maior toque em abertura e fechamento. E nós temos um toque bem mais suave na região anterior. E aqui estava ao contrário. E aí o que aconteceu? Região anterior sobrecarregada, quebrou lateral. E assim por diante, vai acontecendo as intercorrências e as sobrecargas por aí. Bom, pessoal, vocês não mandaram nenhuma pergunta aqui. Ah, só a doutora Maísa mandou uma perguntinha, mas me mandaram lá na caixinha de perguntas que eu abri na terça-feira. Sobre a oclusão em prótese sobre implantes. Vamos lá. Precisa colocar placa em todos os pacientes com biprotocolo? A resposta é não. Não precisa colocar só por medo de você ter uma sobrecarga. Você precisa saber se esse paciente tem indicação. Ele já tem o bruxismo, ele tinha antes, previamente? Não, ele desenvolveu, você tem que avaliar, porque tem alguns pacientes com biprotocolo que desenvolvem bruxismo temporário até se adaptar com as próteses e depois eles não fazem mais o bruxismo. Então, esse paciente não precisa de placa, certo? Agora, estou trabalhando com prótese de cerâmica em cima de resina. Gente, tem que ter indicação. Nós não podemos trabalhar com pacientes que sejam placa dependentes sem ele precisar, certo? Então é assim que eu trabalho. Eu atuo cada caso personalizado. Precisa, não precisa, certo? Outra pergunta: é melhor deixar unitárias em infraoclusão? Pessoal, não. O paciente ele está investindo na instalação dos implantes para voltar a mastigar e para ter estética, mas muito mais para mastigação. Então, qual é a vantagem desse seu paciente? Fazer o investimento num tratamento com implante, prótese sobre implante, prótese de porcelana e ele não participar da trituração dos alimentos. Para mim não faz sentido. Então, essa é uma teoria que se usava antigamente, hoje em dia não mais. Ele tem que participar da trituração dos alimentos, sim. Então, não precisa ter medo, não precisa deixar as unitárias em infraoclusão. Na verdade, nenhuma prótese sobre implante em oclusão, tá? Pode fazer, deixar em função que você não vai perder. Quando quebra uma PSI, o problema é de oclusão? Pessoal, nem sempre. Claro que é uma das primeiras coisas que daí a gente pega para avaliar esse paciente. Primeira coisa, ajuste oclusal, certo? Depois a gente tem que avaliar o quê? Se esse planejamento foi correto, se tinha espaço para sua infraestrutura e para sua porcelana, ou se tinha espaço para sua barra de protocolo e a montagem de dentes. Então, tudo isso daí influencia também na questão de fraturas. Então, nem sempre o problema vai ser oclusal, nem sempre vai ser uma parafunção, tá? Então, você vai precisar realmente ir por eliminatória. Normalmente eu vou por eliminatória. Se eu vejo que foi um planejamento super bem feito, tem espaço, tá tudo certinho, provavelmente é alguma sobrecarga que aconteceu ali. Às vezes o paciente não te conta, mas ele mordeu um torresmo só ali em cima daquele dente, tá? E isso realmente acontece. E eles têm que saber que pode realmente quebrar, certo? Qual broca para ajustar? Eu imagino que seja ajustar a mordida, né? Qual broca que se usa, pessoal? Eu gosto de usar essas duas brocas aqui. E é tão engraçado porque lá na especialização, esses tempos, um professor indicou usar uma broca esférica para fazer um ajuste oclusal. E aí a aluna falou assim: nossa, Fran, onde já se viu fazer ajuste oclusal com broca esférica?
Gente, isso daí são filosofias, são escolas onde o seu professor estudou e lá o professor dele, a filosofia deles era fazer ajuste oclusal com broca esférica. Eu gosto um pouquinho mais de trabalhar com essa outra broca que é formato de chama. Só que tem que tomar muito cuidado, porque se bobear, você desgasta muito a anatomia, tá? E se você não cuidar, por exemplo, com a broca esférica, você vai fazer furos na anatomia do seu dente, e não é isso que é o ajuste oclusal. Você sempre tem que fazer o ajuste oclusal mantendo a anatomia daquele dente. Porque se você faz o ajuste oclusal e tira a cúspide, tirou a eficiência mastigatória do seu paciente. Você tirou aí uns 2 anos de uso dessa prótese do seu paciente. Não é essa a função do ajuste oclusal. Muito pelo contrário, você tem que ajustar, mantendo a anatomia e formato, para não perder eficiência mastigatória, certo? Então, eu normalmente uso esses dois formatos aí de broca. E eu gostaria de finalizar, pessoal. Então, já é aí 9h04, né? Então, agradecer a todos vocês que ficaram todo esse tempo aí com a gente. Se tiverem perguntas, dúvidas, mandam que eu respondo. Pode mandar por direct também. Muito obrigada. E lembrando vocês que nós temos lives todas as quintas. Semana que vem, especialmente será na terça, porque eu vou estar dando aula na especialização presencial na quinta-feira. Daí, para não atrapalhar, não correr o risco de horário, então nós fazemos uma semaninha no mês às terças. Então, terça-feira tem live. Sorteio da live vai ser na segunda-feira. Se vocês tiverem sugestão de conteúdo que vocês querem que eu fale, querem se aprofundar mais, pode mandar lá para mim e que nós vamos abordando aqui com vocês. Lembrando que nossas lives estão ficando gravadas, tanto lá no nosso Instagram quanto no nosso canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito no canal do YouTube, quer receber mais conteúdo de prótese sobre implante, entra lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda para os amigos que gostam, que você sabe que gosta desse assunto e vamos aí aprender e aumentar o nosso conhecimento juntos, tá joia? Obrigada mais uma vez, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Então, até a nossa próxima live, terça-feira, 8 horas, aqui no Instagram. Beijo!